Mais uma semana com as pérolas da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu espero que estas pérolas te ajudem a compreender um pouquinho melhor da Palavra de Deus. Como ontem foi o primeiro domingo do mês e na maioria das igrejas evangélicas no Brasil é celebrada a Ceia do Senhor, quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre as mesas, porque sempre falamos da mesa do Senhor e existem mais duas outras mesas que eu quero compartilhar para que a gente não se iluda. Veja só o que disse Jesus. Olha, quando ele estava falando aos seus discípulos num momento tão especial na vida dele, Jesus disse o seguinte em João capítulo 6, versículo 26, o seguinte: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão. Olha como isso é interessante quando a gente começa a pensar nisso. Muitas vezes nos iludimos pensando que as pessoas estão na igreja porque elas estão agradando-se do Senhor ou porque querem fazer a vontade do Senhor, quando na verdade existe um interesse pessoal de estar lá porque quer levar vantagem. Isso é uma coisa muito séria. E às vezes a ceia do Senhor é alguma coisa que as pessoas fazem de uma maneira muito equivocada. Deixa eu dizer para vocês algo muito especial. A mesa do Senhor é algo assim que a gente precisa pensar muito sobre isso. Quando Jesus falou em João capítulo 6, versículos 53 a 57, ele disse: vocês têm que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Ou seja, é um compromisso. Ceia do Senhor é compromisso com Deus. Não é uma festa comum, não é uma reunião comum, é um compromisso. Eu tenho falado que a ceia do Senhor, ela é uma escolha, não é uma intimação, uma obrigação. A mesa do Senhor é para aqueles que realmente se convertem ao Senhor. A mesa do Senhor é um privilégio, a mesa do Senhor é para a cura das nossas almas. E quando a gente começa a pensar nisso, sabe, algo muito sério começa a acontecer. Veja só como que a gente começa a imaginar. Muitas vezes as pessoas deixam de participar da mesa do Senhor porque estão simplesmente participando de outras mesas. E nós, pastores, não entendemos muito bem isso. Por isso, rapidamente eu quero te falar dessas 3 mesas que hoje estão disponíveis diante das pessoas. Bom, a primeira mesa disponível é chamada na Bíblia de mesa dos demônios. Diz 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E é bom que entendamos que demônios são anjos a serviços de Satanás. Não são os espíritos imundos, como muitas vezes nós confundimos, ou até com o próprio Satanás. São anjos, são seres que Satanás conseguiu trazer para o seu reino e fazer deles instrumentos. Mas o que é, o que a mesa dos demônios oferece? Veja comigo, nesse texto, no capítulo 10 de 1 Coríntios, 6 oferendas que a mesa dos demônios nos dão. A primeira delas é a idolatria. Versículos 7 e 14. E o 14 diz: fugir da idolatria. Infelizmente, muitos cristãos são muito mais idólatras do que eles imaginam. A fornicação, ou com ele todos os pecados sexuais, a tendência da sensualidade, faz parte da mesa dos demônios. Tentar a Cristo é por Deus aprova naquilo que ele fala, porque temos que entender que Deus falou e eu tenho que obedecer e ponto final. Não precisa vir nenhum sinal do céu. O filho obediente, aquele que teme ao Senhor, basta uma palavra e você vai cumprir. Tentar a Cristo é fazer parte da mesa dos demônios. Murmurar, gente, a murmuração, e esse versículo 10 diz que pela murmuração permitimos que o destruidor nos destrua. Também buscar proveito próprio, como isso tem sido comum nas nossas igrejas. Pessoas que vão lá para buscar alguma vantagem, algum proveito, tirar algum proveito disso. Lembra do que Jesus falou em João? Vocês me procuram não é por causa dos meus sinais, nem por causa dos meus ensinos. Vocês me procuram por causa da comida.
querer levar vantagem. Finalmente, a mesa dos demônios é uma mesa que oferece escândalo, mau testemunho, vida dupla na igreja e fora da igreja. Quem faz parte da mesa dos demônios, realmente não se sente parte da mesa do Senhor. E quando eu começo a falar, antes de chegar na mesa do Senhor, eu quero compartilhar com vocês de uma outra mesa, que se fez necessária. Em 1 Coríntios 11, 18 a 21, o apóstolo Paulo fala desta mesa que, por haver desordem, por haver problemas, ele disse, o Senhor me deu algo que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz, olha, eu vejo que quando vocês se reúnem, as coisas não são boas. Tem divisão, tem heresia, tem problemas, e você pode ler esse texto aí que está na tela muito facilmente. O que é que a igreja decidiu então? Vamos fazer uma mesa da igreja para alcançar objetivos principais. É claro que essa mesa da igreja se baseia na ceia do Senhor, na igreja do Senhor. Quando eu pedi que não se use mais em nossas igrejas a expressão Santa Ceia, exatamente para desmistificar algo que a igreja colocou com objetivos específicos. Por exemplo, a mesa da igreja, a mesa que nós como igreja estabelecemos na nossa comunidade para que seja ministrado, baseado em 1 Coríntios capítulo 11, é a mesa para a comunhão dos irmãos, é a mesa para combater as heresias, porque no dia da ceia nós falamos dos pilares, que a nossa salvação é por graça de Deus mediante a fé, que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, que longe da igreja você não consegue cumprir a vontade de Deus e agradar a Deus, e principalmente que nós dependemos inteiramente da ação sobrenatural do Espírito Santo. A ceia da igreja é para o exame interior, exame pessoal, não é examinar a vida dos outros, examinar-se a si mesmo. A ceia da igreja para quem já se comprometeu com o corpo de Cristo, com a igreja, que já professou publicamente a sua fé, já foi batizado, é para aprovação diante dos homens. Nesse texto Paulo fala, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós certamente seríamos condenados pelo mundo, mas na ceia do Senhor somos julgados pelo Senhor. E Ele nos examina, Ele nos corrige, Ele nos disciplina para que não sejamos desaprovados ou escândalo para as pessoas. Fazer parte da mesa da igreja é indispensável, fundamental, mas tudo isso surge por causa da mesa do Senhor. E eu quero apenas, no Evangelho de João, capítulo 21, tomar como exemplo aquele momento que Jesus aparece aos seus discípulos, e ele aparece num momento glorioso. Aqueles homens o abandonaram, aqueles homens o negaram, aqueles homens voltaram a fazer tudo de novo. Eles tinham abandonado a pescaria, agora estavam pescando, eles tinham se envolvido no ministério, agora voltaram atrás. Certamente não seriam pessoas boas, bem-vindas a nenhuma das nossas ceias, mas Jesus disse, a minha ceia é uma ceia diferente, é uma ceia que vai além da ceia da igreja e combate tenazmente a mesa dos demônios. Que oferece a mesa do Senhor Jesus? Primeiro, oferece restaurar relacionamentos. Aqueles discípulos que tinham se perdido, que tinham ido embora e que acharam que Jesus nunca mais os teria de novo. Jesus chega e fala, vinde, venha comer comigo. Glória a Deus, venha comer comigo. Depois para novos recomeços. Eles tinham pescado toda a noite provavelmente, estavam exaustos, não tinham pegado nada. E Jesus disse, lance a rede no lado direito do seu barco. Agora, isso parece simples, só que o milagre foi tão grande porque o barco estava próximo da praia. Não havia profundidade. Não era o local ideal para pescar. E quando jogaram a rede, vieram grandes peixes num lugar impróprio, impossível aos olhos humanos. Mas todo recomeço tem algo diferente de Deus. E a mesa do Senhor é para recomeços. Também para dar abundância. A Bíblia diz que quando eles pegaram aqueles peixes, eram tantos que a rede estava tão cheia que eles não sabiam nem o que fazer. Mas Jesus falou, venham, tragam. E eles contaram 153 grandes peixes.
a abundância. A mesa do Senhor é para a abundância, é para mostrar interação. Quando eles chegaram à praia, Jesus já tinha o fogo, já tinha um peixe assado, já tinha pão, mas Jesus falou, me dá dos peixes de vocês, vamos interagir. Deus não faz nada sem que eu pudesse fazer parte, eu não posso fazer nada sem que Deus faça parte. A ceia do Senhor é para interação, a ceia do Senhor revela perdão. Quando Pedro, tentando se esconder, envergonhado, Jesus disse, Pedro, vem cá, tu me amas, Pedro, então apacenta os meus cordeirinhos. Que perdão, coisa linda, não importa o pecado que você tenha feito, não importa a iniquidade, a ingratidão, na ceia do Senhor, você é perdoado. E no versículo 19 a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro, Pedro, agora siga-me, comprometa-se, nunca mais volte atrás, nunca mais, Pedro, você pode deixar de ser o meu discípulo, o meu guia, aquele que vai conduzir as minhas ovelhas. Quero deixar isso com vocês nessa pérola, para que você possa decidir hoje, que mesa você quer? Você quer ficar na mesa dos demônios? Você simplesmente quer ir na mesa da igreja? Ou você quer fazer parte da mesa do Senhor, da ceia do Senhor? Se assim é, seja bem-vindo. Tenha uma semana feliz e abençoada e até nossa nova pérola daqui a alguns dias. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. Até breve, com a graça do Senhor. Amém.